Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos com o professor Manuel Pombo, coordenador do curso de Medicina do Unifeso, médico e urologista. E agora vamos conversar com a professora Elaine Andrade, que é diretora do Centro de Ciências e Tecnologia do Unifeso. Professora Elaine, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Michele. Professora, por que é tão importante que se tenha uma política de ciência e tecnologia? Uma política pública, né? Então, esse tema, né, é realmente um tema bastante interessante, porque é o tipo de um tema que abrange tanto algo do nível planetário, né? O nosso planeta precisa de uma política de ciência, tecnologia e inovação para que sobreviva, os países e o município e até mesmo em relação ao indivíduo. A política de ciência, tecnologia e inovação, para a gente fazer uma analogia, para ficar mais direto, é como se fosse uma questão, por exemplo, de mudanças climáticas. As mudanças climáticas hoje é um tema relevante para o planeta, é um tema relevante para os países, é um tema relevante para os municípios e para o indivíduo. Lembra da nossa mega catástrofe? É verdade. Né? Então, ter uma política de ciência, tecnologia e inovação está diretamente associado com questões desse parâmetro, desde planetário até individual. Por quê? Vamos lá. Hoje em dia, um dos desafios extremamente importantes, a gente diz, do século XXI, a gente diz que é o desenvolvimento dos países, né? É uma crise aí, país desenvolvido, país em desenvolvimento. Mas toda vez que a gente fala do desenvolvimento de um país, na verdade, a gente está falando de questões concretas. De que tipo? Melhoria nas condições de trabalho, nível de renda, qualidade de vida de uma forma geral, inclusive com qualidade, com sabedoria no uso do meio ambiente, de uma forma sustentável. Então, desenvolvimento de países significa, na verdade, melhorar essas condições. E como que a gente vai melhorar essas condições? Não há outra saída. Esse trinômio, ciência, tecnologia e sociedade, vamos dizer, são as armas que nós temos para poder alavancar os países em desenvolvimento, para que eles consigam chegar a um estágio, vamos dizer assim, de países desenvolvidos. A gente tem um exemplo também, Coreia do Sul, né, que deu um boom aí, se tornou um país extremamente desenvolvido. Por quê? Porque incorporou a industrialização no seu país? Não. Não só isso, lógico que isso também, mas é porque eles foram capazes de absorver a tecnologia gerada pelo conhecimento, né? Porque quem produz a tecnologia é o conhecimento que está sendo produzido constantemente. Então, eles foram capazes de incorporar essa tecnologia, aperfeiçoar essa tecnologia e reproduzir. Isso deu um boom na economia deles. Criando novos modos de produção, uso dos recursos. É o retorno. A gente diz que para o país ser desenvolvido precisa de melhorar condições de trabalho, melhorar qualidade de vida em nível de renda, sustentabilidade. Mas como que a gente consegue isso se nós não temos políticas claras a nível de países, de municípios, né, de desenvolvimento de uma ciência, tecnologia e inovação? Como que a gente sai dessa questão? Então, por isso que é tão importante a nível do país como a nível do município, porque afeta diretamente a economia desse contexto no qual a gente está se referindo, falando nele. E professora, como que o Brasil está posicionado exatamente dentro desse contexto? Muito interessante essa questão sua, por quê? Parece um paradoxo. Veja só, somos hoje o 13º país
em produção científica. Você vê, somos reconhecidos internacionalmente como um país que forma bons pesquisadores. Temos os nossos trabalhos de cientistas de instituições, de universidades, publicados nos melhores papers, né, nos melhores periódicos. Estamos em 13º lugar. Mas esse desenvolvimento não foi acompanhado na parte tecnológica. Podemos dizer que nós engatinhamos na parte tecnológica. Óbvio que temos algumas exceções. Por exemplo, não sei se é uma coisa de conhecimento público, mas hoje somos responsáveis por 25% dos produtos agrícolas do mundo. Sabia disso? É verdade. É interessante isso. E aí, quem é referência no nosso país? A nossa Embrapa. Principal produto, né, são as commodities, né, que a gente está exportando direto. Então, nós temos na área de produtos agrícolas a Embrapa como uma referência. Nós somos o 3º fabricante de aviões do mundo. Sabia? Olha, é muito interessante, né? Fico muito animada com essa capacidade que nós temos. 3º produtor de aviões, né? Então, a gente tem aí a Embraer como um representante dessa área tecnológica de ponta, nível mundial. E petróleo e gás, a gente não pode deixar de dizer, né, a Petrobras. Quer dizer, não somos só o país do futebol, somos também, né, também. Das novelas, né, na escola de samba. Mas a gente tem uma qualidade, porque, na verdade, essa questão da tecnologia, ela não nasce do nada, né? É muito interessante, num curso que eu dei aí de filosofia da ciência, eu costumava brincar com os alunos e dizer para eles que ciência e tecnologia são coisas distintas, sim. Mas você não consegue, por exemplo, da tecnologia fazer ciência ou da ciência fazer tecnologia. São coisas imbricadas, né? São coisas... Então, para você ter esse desenvolvimento tecnológico, você precisa desse conhecimento latente, que há o tempo inteiro nas academias, é o que a gente chama de pesquisa básica. É através da pesquisa básica que a gente acaba tendo teorias revolucionárias, teoria da relatividade do Einstein, teoria da quântica, que é da física quântica, que é a teoria do infinitamente pequeno, né? Então, para você ter uma ideia nesse sentido, 1/3 do PIB americano vem de situações, de questões em que eles utilizam a física quântica, que há 100 anos atrás, quando iniciou, nem se tinha ideia. Ninguém sabia nem para que servia, né? Ninguém sabia. O laser, por exemplo, quando eles conseguiram formar o feixe de luz do laser, que nada mais é do que você polarizar a luz, né? Colocar todo mundo arrumadinho, todo mundo certinho, porque normalmente um feixe de luz ele é disperso, você não sabia para que ia servir aquilo. Hoje em dia a gente usa na medicina, na odontologia, a gente usa aí, né, em pesquisas extremamente importantes. Então, o nosso país, nesse quesito, ele tem um potencial extraordinário, porque ele tem um corpo acadêmico, vamos dizer assim, de produção científica muito grande. Mas para fazer inovação e tecnologia, tem que ter política clara de desenvolvimento. Tem que saber pegar esse conhecimento que é produzido e transformar ele num produto tecnológico. Que vai ser utilizado na prática, isso, né? E para isso precisa de investimento de governo, precisa de investimento de empresas, de indústria. E aqui no Brasil, óbvio que existe risco, porque como que você vai fazer isso sem um certo risco? Só que os países já desenvolvidos, Alemanha, Estados Unidos, França, eles sabem que se você for fazer uma analogia entre o risco que se corre e o retorno que se tem, o risco desaparece. Mas países em desenvolvimento,
normalmente são acanhados. Hoje em dia não está muito assim mais não, sabe? Hoje em dia a gente tem aí países como a China, países, né, como a África do Sul, que ao mesmo tempo que eles falam que vão ter cortes, que o país está, vamos dizer assim, desacelerando os investimentos, né? Eles falam que em pesquisa eles não cortam, por conta da importância que se tem, né, de transformar esse conhecimento em tecnologia, para que eles melhorem a vida lá dos seus... Então isso significa que em tempos de crise, a gente, quer dizer, os países devem continuar investindo em tecnologia, como se fosse em tempos de crise, a pessoa não deve deixar a faculdade, o curso de inglês, nada daquilo que vá, né, agregar a sua condição no futuro, isso? Com certeza. Em momentos de crise é que a gente precisa aprender a criar, né? Vamos tirar o S do crise, fica crie. Você precisa criar. E aí vai até, vamos dizer assim, uma solicitação, um pedido, porque com essa fusão que aconteceu do MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o Ministério das Comunicações, existe um certo medo no ar, uma certa tensão. Por quê? Porque nós somos um país em desenvolvimento, nós somos. E como que a gente pode aspirar ser um país desenvolvido se a gente promove cortes estrondosos, escandalosos? Nas verbas de pesquisa, né? Isso, de aplicação nesse... Com certeza. Então, a gente precisa, no momento de crise, investir. Pode cortar em qualquer coisa, mas não pode cortar no investimento de ciência, tecnologia e inovação. Os países em desenvolvimento, tais como China, África do Sul, Índia, Rússia, estão fazendo isso. Se você busca qual é o procedimento deles, como que eles estão trabalhando hoje, no momento de crise global, eles fazem cortes em todos os outros setores. Ciência, tecnologia e inovação é o motor. Aí tem uma fala do Obama que é bastante interessante, justificando o investimento pesado que os Estados Unidos faz nessa área. Ele diz assim, se você estiver num avião, em pleno voo, e esse avião, ocorrer uma pane nesse avião, você vai ter que aliviar peso. Mas você nunca vai poder tirar o motor. Porque se você tira o motor, despenca. E a ciência, a tecnologia é o motor é o motor do desenvolvimento, porque é através da utilização da ciência e da tecnologia que a gente vai disparar, alavancar. Então, e professora, como é que a nossa cidade o que a gente pode vislumbrar para a nossa cidade em termos de ciência, tecnologia e inovação, principalmente também por conta, né, da existência do Unifeso e do próprio Centro de Ciência e Tecnologia? Então, com certeza não há escapatória. O desenvolvimento no setor de ciência, tecnologia e inovação para Teresópolis, ele vai acontecer nas próximas décadas, porque não tem como ficar para trás, não tem como, é você se anular. E aí uma coisa assim bastante interessante e mostra esse olhar visionário da FESO, é que a FESO se prepara para este momento que a gente está vivendo há uma década, né? Pois é, isso também eu já ia contar para vocês, né? O Centro de Ciências e Tecnologia está comemorando 10 anos, né? Em novembro próximo. Em novembro de 2016 e a FESO, né, os 50 anos, o Unifeso também 10 anos, né? Como que fala um pouquinho também dessa parte, como é que tem sido esse caminhar? Muito bonito por conta disso, né? A nossa instituição é uma instituição reconhecida na área da saúde, sempre foi, né? Mas exatamente por esse olhar visionário que eu acredito que a nossa instituição
possui, há uma década, quando a coisa não era tão efervescente quanto está no momento, a FESO cria o Centro de Ciências e Tecnologia com o curso de Ciência da Computação, né, que também fez 10 anos agora. Então, assim, falando primeiro do nosso município, eu acho que o nosso município pode e deve contar com essa trajetória que já existe, né, no nosso município, da nossa instituição, com esses 10 anos do Centro de Ciências e Tecnologia. E parcerias interessantes vêm sendo feitas. Por exemplo, o próprio curso de Ciência da Computação tem um trabalho sendo desenvolvido na Secretaria de Saúde sobre o Vigi-Dengue, né? A gente já até entrevistou no outro programa, né? Tivemos aqui a presença do professor. Então, aí a gente tem uma parceria, a gente tem uma aproximação com a Secretaria tanto de Saúde quanto de Ciência e Tecnologia, com a Prefeitura, né, de uma forma geral. Existe a possibilidade também, a gente tem feito reuniões para inserir Teresópolis no Parque Tecnológico da região serrana, que essa postura de Teresópolis fazer parte de um parque tecnológico é algo grande, é um pensamento grande, porque não é somente a instituição Unifeso que seria a referência. Parque Tecnológico se caracteriza por isso, né? Uma parceria entre empresas, indústrias, instituição de ensino, né? Academias que desenvolvem pesquisa e governo municipal. Então, é todo mundo realmente num trabalho de equipe, focando no desenvolvimento daquele município. Então, eu considero que, eu acho que nos próximos anos aí, a gente tem um futuro promissor para Teresópolis nessa área de ciência e tecnologia. Que além, agora falando, puxando a sardinha aqui para o centro, né? Além do curso de ciência da computação, hoje nós temos engenharia de produção, engenharia ambiental e sanitária, reconhecidos pelo MEC com o conceito 4, num nível até 5, né? Pontuação máxima é 5, nós ficamos com 4. E ano passado nós implantamos o curso de engenharia civil também. Enfim, já era uma demanda, né? A engenharia civil é uma demanda nacional. A gente também entrevistou o coordenador, né, do curso de engenharia civil e realmente é uma área que faltam engenheiros de toda especialidade, né? Engenheiro de produção ambiental, e o civil é uma coisa muito recorrente no Brasil, né? Porque é necessário, né? Logo no início, quando a gente estava implantando ainda o curso de engenharia de produção, os alunos chegavam na minha sala e me perguntavam assim, porque por eu ter sido professora de física aí a vida inteira, né, nas escolas particulares aqui em Teresópolis, eles chegavam, muitos meus alunos, ex-alunos, mas professora, a gente está com a sensação de que engenharia de produção faz tudo, e tudo é nada, professora, afinal, o que faz um engenheiro de produção? Isso é uma coisa legal também, da gente abordar, da gente esclarecer. Eu me lembro que por conta da minha fala recorrente, eu gosto muito de trabalhar com analogias, com simbolismos. Aí eu falava, olha, toda vez que vocês ouvirem engenharia de produção, tem que vir na cabeça de vocês otimização de processos. Então, engenharia de produção igual otimização de processos. E a gente precisa de profissionais capazes de otimizar processos em empresas, em indústrias. Sem dúvida. Né? Em qualquer lugar que você se coloque, você precisa desse espírito de otimização de processos. Então, tanto a engenharia de produção, ambiental e sanitária nem se fala, nós estamos num município que temos 5 parques, né, municipais. Então, eu acho que a alma do curso de engenharia ambiental são esses parques municipais que nós temos e o federal, né, o Parnaso. A civil é o que você falou, é a essência, né, a construção civil é algo que você está sempre
com carência de profissionais competentes nessa área. Apesar de que o curso nosso de engenharia civil também tem um foco bastante interessante, exatamente por nós estarmos nessa área em que o solo é problemático, região de montanha, né? A essência do nosso curso vai trabalhar exatamente com essas questões do solo, né? O que já faz geotecnia. Uma interação junto também com a própria engenharia ambiental, a própria engenharia de produção, acaba tendo uma interdisciplinaridade, né? Com certeza. Enfim, eu penso que a nossa instituição vem se preparando há 10 anos, né, como eu disse, com a criação do centro, e hoje eu posso te dizer com certeza que nós temos uma infraestrutura em termos de corpo técnico, em termos de laboratório, extremamente importante para essas parcerias, tanto com o governo municipal, quanto com empresas, quanto com indústrias, que necessitam realmente dessa transformação, né? De pegar o conhecimento e transformar ele em protótipos e depois aí sim para o mercado. Professora Elaine, nosso tempo infelizmente já chegou ao fim. Já? Pois é, mas quero agradecer muito, né, a sua participação no nosso programa. É um prazer receber você. Tenho que agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. E para você que está nos assistindo até agora, também nosso muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você também assiste no nosso canal no YouTube. Até a próxima!